Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje é dia 30 de setembro de 2025. Dizendo melhor, hoje é terça-feira, o último dia do mês de setembro. Setembro agora, só o ano que vem. Setembro encerra amanhã, e amanhã, encerra hoje, e amanhã se dar o início ao melhor mês do ano, como eu sempre digo, o mês de outubro, aonde e desde já eu quero rogar as vossas orações, porque dia 5 de outubro estarei completando mais um ano de vida. E nesse dia 5 de outubro, segundo informações, minha filha vai estar pregando em Niterói, e aí nós vamos chegar lá em Niterói também, vai ser um domingo à noite, aonde nós estaremos ali, e com certeza eu recebendo a oração da igreja ali da cidade de Niterói, ok? Então, meus amados, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos já à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Quero dizer que algumas, rosa do deserto foi retirados daqui porque vai caindo as suas flores, a gente vai retirando e colocando outra, Não sei se está dando para você ver essa pequenininha aqui, ó, essa daqui, que é uma vermelha, não é dobrada, é uma vermelha simples, mas muito bonita. Então ela ainda está abrindo aqui, esse botão dessa rosa, e a gente já colocou aqui para podermos estar aqui juntamente com essa cor de rosa, e até a camisa rosa hoje, e alguns vermelhos, e a vermelhona, a vermelhona tá aqui, ó. Essa daqui não é nem vermelho, isso aqui é um roxo para preto, Isso aqui também é rosa do deserto, ela é uma enxertia, Eu fiz uma enxertia, o tronco aqui, a base é uma coisa, e aqui é outra coisa, que está florindo essa rosa do deserto vermelha. Mas o assunto aqui hoje é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Outro dia a gente vai destacar aqui essas rosas do deserto, ok? Então vamos já à leitura da palavra do Senhor. Hoje a gente chega em um ponto sobre as abominações de Israel. Então a gente vê que não teve jeito, A palavra foi pregada, a palavra foi entregue por Jeremias e também por Ezequiel, mas o povo deixava as abominações dominar a sua própria vida. E hoje nós vamos ler um total de 31 versículos do capítulo 22 do livro de Ezequiel. Amém? Então vamos lá, Ezequiel 22 e verso 1. Mas antes, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura Ezequiel 22, verso 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 2, Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade de Jerusalém, faze-lhe conhecer, pois todas as suas abominações. Verso 3. E disse, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Verso 4. Pelo teu sangue que derramaste, te fizestes
culpado, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e viestes ao fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. Verso 5. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Verso 6. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Verso 7. Ao pai e à mãe desprezaram em ti para com o estrangeiro, usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. Verso 8. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. Verso 9. Homem caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue, e em ti, sobre os montes, comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. Verso 10. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Verso 11. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, o outro contaminou abominavelmente a sua nora, e o outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Verso 12. Presentes se receberam no meio de ti, para se derramar sangue. Para se derramar sangue. Usura e lucro tomaste e usastes de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor. Verso 13. Eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste, e por causa de teu sangue, que houve no meio de ti. Verso 14. Estará firme o teu coração. Vamos lá, o verso 14. Estará firme o teu coração, estarão forte as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. Verso 15. Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, e porei temor à tua imundície. Verso 16. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Verso 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 18, Filho do homem,
A casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornará. Verso 19. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Verso 20. Como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro? Espera aí que o carro do gás está passando. Não sei como é que é na tua rua aí, né? Eita glória! Então vamos lá. O óculos quebrou agora. Mas a gente vai prosseguir aqui, hein? Ó, automático. Vamos lá, o versículo 20. Como se ajuntaram a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Verso 21. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Verso 22. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Verso 23. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 24, Filho do homem, disse-lhe, tu és uma terra que não será purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Verso 25. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Verso 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Verso 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Verso 28. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira e dizendo,
Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Verso 29. Ao povo da terra oprimem gravamente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito, e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Verso 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Verso 31 e final. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Amém? Então está aí esta passagem bíblica com 31 versículos do capítulo 22 do profeta Ezequiel. Nós vemos aqui que esta cidade de Jerusalém, como diz o texto aqui já no segundo versículo, pois tu, ó filho do homem, julgarás, e fala duas vezes, tá? Julgarás a cidade sanguinária. Você observa que esta passagem bíblica, ela vai falar exatamente da cidade de Jerusalém e também da violência que se tornou nesta cidade cheia de pecado, cheia de iniquidade, as abominações. Tudo porque eles já não sabiam, como o texto colocou para nós aqui, eles não sabiam mais a diferença do que era impuro e do que era puro. O versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas entre o santo e o profano. Quer dizer, eles não sabiam mais discernir, e você observa que não era qualquer um, não, eram os sacerdotes, né? E como a gente já explicou, já falou aqui no canal, sacerdote seria naquela época como um pastor hoje, uma pessoa responsável, uma pessoa que tem a capacidade de ensinar. E é aí que está o problema, ensinando ou para o bem, ou ensinando para o mal. Você observa, se um sacerdote, ele não consegue mais discernir o que é o profano, e o que é santo, o que é impuro e o que é puro, o que será que esse sacerdote ele vai estar ensinando? E você observa que eles usavam exatamente, né? O Senhor está dizendo, o Senhor está mandando, o Senhor falou comigo. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com esta situação. Você observa que esse povo, eles não sabiam mais, eles não sabiam a diferença, eles não sabiam mais discernir as coisas. E você sabia que na atualidade de hoje, tem muitos crentes que ainda não teve esse discernimento, ainda não conseguiu compreender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Quero deixar claro que você pode fazer o que você quiser,
É por isso que existe o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser e o que você entender. Só que tem uma questão. Se você se separa para Cristo, se você se coloca diante do Senhor para ser um exemplo, para ser, vamos dizer ali, como diz o apóstolo Pedro, o apóstolo João, para nós sermos testemunha do Evangelho, eu tenho que ter uma diferença na minha vida. Eu tenho que ver uma diferença entre, como diz a palavra, entre o que serve a Deus e o que não serve. E você deve prestar bastante atenção. Olha, Deus está falando isso. Olha, Deus falou aquilo. Deus mostrou aquilo. Como diz o final do versículo 28, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Quer dizer, o Senhor estava calado, sem falar nada, e os sacerdotes usavam que o Senhor, ele estava falando. Para que será isso? Para poder mostrar para o povo que talvez ele era mais santo, para esconder, como a própria palavra coloca aqui, a própria palavra coloca, aonde muitas das vezes estavam oprimindo gravemente, andando, roubando, fazendo violências aos aflitos, aos necessitados, aos estrangeiros, sem razão. Então, que nós venhamos, irmãos, pedir discernimento. A cidade de Jerusalém passa por essa situação exatamente por se desviar do caminho do Senhor nosso Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. Foi aí mais este capítulo do livro do profeta Ezequiel 22. Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por este último dia, de sexta-feira. Eu estive lembrando que no dia 19, no dia 19 de setembro, eu estava entrando em uma, como é que eu posso dizer? Não era angústia, não era... Foi o dia que eu fui internado, Estava iniciando uma nova experiência, mas isso aí a gente vai falar em outro vídeo, amém? Então vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o meu lar, abençoa a minha família, abençoa, Senhor, cada inscrito deste canal, cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Senhor, coloque as Tuas mãos poderosas, Pai, em nossas vidas, nos guarda, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Eu peço de Ti, Senhor, misericórdia para esta pessoa que já não está tendo força mais de caminhar para a igreja. Eu peço a Ti, Senhor, coloque as Tuas mãos poderosas, é o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, que esta palavra ela possa falar melhor ao teu coração. Quero lembrar a todos que amanhã é quarta-feira, Amanhã é 1º de outubro. Amanhã é 1º de outubro, um mês maravilhoso. Olha, vocês não sabem que mês maravilhoso é o mês de outubro, E amanhã nós estaremos permitindo o Senhor nosso Deus, permitindo nosso Pai, nós estaremos adentrando o mês de outubro. Amém? Então que Deus abençoe, meus amados, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu ainda vou fazer uma musiquinha ainda com esse tema. Praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para
te livrar. Amém? Deus abençoe.